Fala galera, boa noite. Vamos lá para a aulinha inaugural para iniciantes aí em concurso, que se inscreveu no concurso da guarda aí, mas está sem o norte, sem direção, achando que não dá tempo, né? Vamos que dá, vamos que dá. Vamos se esforçar que dá. Trabalhar hoje sobre a segunda temática aí do edital de português, que é a acentuação. Vamos correr aqui com o tema para a gente ganhar tempo. Aparecendo aí na tela aí, ó. Língua portuguesa, acentuação. Ele vai trazer algumas regras aqui, né, que são importantíssimas para a gente conseguir discorrer o restante da aula. Aí traz aqui no texto aqui sobre o que é uma acentuação, o que é uma sílaba tônica, subtônica ou átona. Sílaba tônica é aquela que sai com a entonação mais forte no momento da fala, né? E a átona, consequentemente, é aquela mais fraca. A subatônica que não cai muito com concurso, não, por exemplo, nunca vi cair, né? Então vamos trabalhar de forma objetiva, já descartar. Se não cai, tem nem para que eu tomar conhecimento, né? Aí ele fala sobre monossílabos, fala sobre a sílaba tônica. Dá para a gente dar uma pincelada aqui da gente entender o que é. Que eu falei numa outra aula teste aqui sobre tonicidade. Ele diz aqui nessa parte aqui, ó, vou marcar aqui para você conseguir. A sílaba tônica é a mais forte da palavra. Só existe uma sílaba tônica em cada palavra. Isso é uma observação, tá? Então não existe dois acentos na mesma palavra. Outra coisa importante que eu falei, eu quero ressaltar aqui, é que a sílaba tônica ou acento, né, gráfico, só vai poder ocorrer nessa condição aqui, ó. Nessa primeira sílaba aqui, no na segunda aqui, no ra, ou na terceira, tá? Não existe uma sílaba tônica aqui na quarta sílaba, tá? Então, se cair antes, você sabe que não existe. Então é aqui, ó, na primeira ou na última, né? Conforme você escolher aí que vai marcar no seu caderno. Na penúltima ou na antepenúltima. O acento gráfico só pode ocorrer nessas três últimas aqui, tá? Vou dar um exemplo aqui melhor de subatômica, ó. Subtônica. Aqui tem a primeira, que é o K, ou a última, a penúltima e a antepenúltima aqui, o acento onde está na terceira, correto? O máximo que o acento pode vir é até a terceira sílaba aqui, de trás para frente. Primeira, segunda, terceira. Daqui para cá, da quarta sílaba em diante, não existe acento, tá? Tem uma outra observação aqui importante que ele diz, ó, quando a palavra possui uma sílaba só, será denominado que monossílaba, né? Se a gente aprende aí na segunda série, terceira série, no colégio. Monossílaba, dissílaba, duas sílabas, trissílaba, três sílabas e polissílaba, quatro sílabas ou mais. Aí ele se divide em dois grupos, né? Monossílabos tônicos, monossílabos tônicos e monossílabos átonos. O que são monossílabos tônicos? Né? É aquela palavra que tem uma sílaba só, mas que passa informação. Eu botei a observação aqui embaixo, ó. Pá. Se falar, olha ali a pá, você consegue entender. Você sabe o que é uma pá, né? Ou seja, é um monossílabo tônico que passa informação. Aí eu botei uma frasezinha aqui, se vocês vão conseguir ler. Pé de moleque. Ou seja, se eu falar o pé, você entende o que é um pé? Entende. Seja qual pé for, né? Pé de homem, pé de galinha, pé de gavião. Agora, se eu fazer só isso aqui, ó, eu isolar.
Aqui, esse outro monossílabo, tá vendo que tem outro monossílabo? O D é um monossílabo. Esse monossílabo pé é tônico, que ele passa informação. Esse D aqui não passa informação. Então é chamado de monossílabo átono, né? Ele geralmente eu vi como preposição, ele é o pé. Se eu falar pé de, você vai entender? Você vai entender só o pé. De o quê? Logo vai vir a pergunta, de quê? Né? Então, se ficar vazio, eu isolando aqui o moleque, ou seja, pé de, ou seja, não tem uma frase, a oração não tem um sentido completo. Ou seja, esse monossílabo aqui não está passando informação. Ele é um de átono, né? Ou seja, então ele não vai receber acento. Pé de moleque. Já o mesmo D aqui, ó, se eu conseguir entender, D, 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 A, ele, ou seja, dá algo a alguém, dê a ele. Não sei se eu consigo escrever direito aqui, não. Mas eu falando aqui, escrevendo, vocês vão entender o que está escrito. Dê a ele. Veja que é o mesmo D. Só que o que esse D aqui, por que esse D vai receber esse acento aqui, ó, que é o chapeuzinho circunflexo? Porque ele está passando uma informação. Ou seja, eu quero que você dê, né? Ou seja, o D aqui é de dar. Você consegue compreender que usando o DE aqui, eu estou te passando uma informação. Dê a bola a ele, dê o sorvete a ele, né? Ou seja, se ele passa a informação completa, eu usando o mesmo D, ó, tá vendo? Então, esse aqui que tem passando informação, ele vai ganhar um chapeuzinho. Veja que é o mesmo D, isso pode cair na prova, tá? Então, o monossílabo tônico é aquele que passa informação, ou seja, eu consigo entender. Já o átono, eu não consigo, eu preciso de o que? De um complemento. PD, moleque, né? Senão fica vazio a informação. Outra regra de acentuação gráfica são as oxítonas, né? O que é os oxítonos? É onde a palavra, ou melhor, a sílaba tônica, quando a sílaba tônica está na última sílaba da palavra, né? Aí diz aqui, são as que têm maior inflexão na voz, ou seja, tonicidade. São acentuadas quando os terminares em A, E, O, final S, seguidos ou não de S, ENS e ENS. Então, todas as oxítonas, ou seja, todas as palavras cujo a sílaba forte é a última, cuja sílaba forte é a última, vai ser acentuada, mas quando? Quando ela terminar em A, E, O, seguidos de S ou não, final em e ENS. Aí está aqui alguns exemplos, ó, de oxítono, ó. Corumbá, ou seja, a sílaba forte é ba e é terminada em A. Então o acento vai aqui, ó. Se a última sílaba é a forte, é a tônica, e é terminada em A, então o acento vai justamente aqui, ó, na última sílaba. Mesma coisa maracujá ou maracujás, tá vendo? Que é o exemplo do S que ele deu aqui, ó. A última sílaba, ou a sílaba forte é a última, é o já, só que ele pode ser seguido de S ou não, que é o que ele explica aqui, tá? Ou seja, então se a última sílaba é a tônica, é uma oxítona. E se a oxítona terminada em A ou final S, seguido de S, ela é acentuada, tá? Agora vamos aqui para as paroxítonas. Paroxítona, ela vai dar acentuação ou acento gráfico na segunda sílaba, ou seja, na penúltima, né, de trás para frente. Aí ele vai dar explicações aqui, ó. São acentuadas quando terminares em uns, uns, L, em, PS, X, e flexão com S, ou seja, eis, o, ãos, né? Os e ditongos crescentes. Ou seja, quando a palavra tiver a sua sílaba tônica na penúltima palavra, ou seja, na segunda de trás para frente,
e ela tiver essa terminação aqui no final, ela será acentuada, tá? Justamente na penúltima palavra, na forte, tá? Vai dar mais um exemplo aqui, terminado em R também, terminado em ans, em an ou ans. Aí ele cita aqui alguns exemplos, né? Paroxítona aqui, tórax, paroxítona terminada em X. Aí tá aqui, ó, tórax. A sílaba forte é o quê? É a segunda de trás para frente. Aqui está a última, e aqui a penúltima. Ou seja, é a penúltima que está dando a tonalização, né? Ou seja, o tônico. E ela é terminada em X, conforme a regra, né? Ou seja, a penúltima sílaba sendo tônica e terminada em X, o que eu faço? Acentuo ela. Tórax. Tá? É o mesmo caso de xerox. Aqui tem aqui no segundo exemplo de flexível, ou seja, flexível. Então, xi aqui é onde está a sílaba tônica, ou seja, na penúltima. E essa palavra é uma palavra terminada em L. Então, se a penúltima sílaba é a forte, ela é terminada em L, ela é uma paroxítona. Então, eu acentuo aqui. Aí tem aqui as regrinhas da proparoxítona. Regrinhas da proparoxítona. Aí ele tem aqui uma exceção à regra, que é uma palavra que é salva a expressão per capita, que não pertence à língua portuguesa. E a regra é acentua-se todas as proparoxítonas. O que é a proparoxítona? É quando a tonicidade está na antepenúltima sílaba, ou seja, na terceira de trás para frente. Então a regra dela é mais fácil. Se a antepenúltima sílaba for a mais forte, eu acentuo ela. Tá? Aí ele dá alguns exemplos aqui. Ó. Síndrome. Ó, aqui é a última sílaba, aqui é a penúltima sílaba e a antepenúltima. Ou seja, eu falo síndrome. E o N aqui me ajuda a identificar um sinal de tonicidade mais forte do que as outras duas aqui. Tá? Esse N aqui dentro da sílaba, geralmente ele sempre vai ser a sílaba forte, geralmente. Tá? Então, se a antepenúltima, que é a sílaba mais forte, ela é uma paroxítona. E qual a regra da paroxítona? Acentua-se todas as proparoxítonas, no caso. Né? Acentua-se todas elas. Tá? Que é o caso aqui de lâmpada também. Ó. Última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima sílaba. Ou seja, como é que eu falo? Lâmpada. Olha o M aqui também. O sinal de nasalização identifica muito também o sinal de tonicidade, né? Ou seja, a sílaba tônica. Se é a antepenúltima, que é a forte, né? Dizemos assim, para nós entendermos melhor, ela é uma proparoxítona. Com a regra, acentua-se, acentua ela. Tá? Aí tem outras regras aqui, falando a respeito de acentuação, ditongos abertos em el, ei, oi, ou el, ei, oi, né, que seria já acentuado, somente receberão acentos quando forem abertos, ou seja, é um ditongo aberto. Aqui, ó, um exemplo, chapéu, é um ditongo aberto em el, então acentua-se, né? Troféu, ou flexão aqui com S, também acentua-se. Ele deixou aqui também, ou seja, sozinho, o final é ou seguido de S, tá? Pode ser troféu ou troféus. Aí tem uma outra regra aqui de acentuação gráfica, que é falando a respeito do hiato, né? Acentua-se I e U, independente da posição da palavra quando surgir. Aí daqui, ou seja, I e U, quando formar um hiato, o que é um hiato? A gente falou aqui o que é ditongo. Talvez alguém não saiba, vou explicar aqui. O ditongo é o encontro de dois fonemas vocálicos. Ou seja, a gente aprende na escola que é duas vogais, né? Mas não necessariamente. Tratando dessa parte aqui, são dois fonemas vocálicos. Né? Em regra também,
Dá para quebrar algumas coisas com essa regrinha aqui, né? Encontre duas vogais na mesma sílaba aqui, ó. Troféu, ditongo aberto em El. Chapéu, ditongo aberto em El. Ou seja, aqui eu tenho um ditongo, duas vogais, né? Vamos dizer assim, a grosso modo, na mesma sílaba. Então, quando o ditongo for terminado em ei, oi ou el, acentua-se ele. Ou flexões, quando ele estiver no plural, chapéus, né? Mas, em regra, seria dois encontros vocálicos na mesma sílaba, né? Mas acho que dá para a gente seguir assim, tá? E aqui, hiatos. O que são hiatos? São o encontro de duas vogais, ou fonemas vocálicos, em sílabas diferentes. Se o ditongo é na mesma sílaba, o hiato é em sílabas diferentes, tá? Aí ele fala que os hiatos são acentuados quando o hiato for formado pela letra I ou letra U. Quando eles estiverem sozinhos, ou seja, aqui ó, aqui é sa, e, dá. Isso que eu consigo escrever aqui. Sa, como é que ficaria a separação aqui? E, tá. Olha o U lá sozinho. Ou seja, eu tenho um encontro de dois fonemas vocálicos, aqui o A e o I, só que em sílabas separadas. Se no ditongo é junto, no hiato são encontros de dois fonemas vocálicos ou vogais em sílabas separadas. Aí se esse I ou se esse U, formando hiato aqui, ele estiver sozinho, veja que ele está sozinho, o I, eu acentuo ele. Então, o I e o U, formando hiato quando estiverem sozinhos, eu acentuo. Aí tem uma outra regra aqui também, se ele estiver acompanhado de S, que é o caso dessa palavrinha aqui, ó. É a única consoante que vai permitir estar na mesma sílaba do I e do U, que não vai alterar o acento gráfico, tá? Que é qual a consoante S? Ou seja, que é o caso de balaústre. Mesmo S estando na mesma sílaba da letra U aqui, ele não altera. Isso aqui é regra, tá? Então, I e U formando hiatos sozinhos, ele é acentuado. Ou ele pode ser seguido de S. Tá? Se vier alguma outra consoante aqui sem ser S, não é acentuado, tá? Essa é a regra do hiato aí. Aí tem aqui alguns acentos diferenciais. E aqui os exercícios. Via de regra para a gente começar aí, vamos nesses exercícios daqui mais simples do 1 ao 3, né? Ele quer que o que você assinale a única opção, ou a única palavra que deve ser acentuada, ou seja, de três ele só quer uma. Aí qual é o bizu aqui? O bizu é você ter a regra em mente e fazer exercício, não tem jeito. Que tem palavras no português que são de origem africana, de origem de outros países. Então tem palavras que pode vir ali solta e você ficar perdido, ó, né? Concernente à acentuação. A número um, ele fala aí, a letra A, ananás, sutil e siri. Sutil é uma oxítona. Aqui, ó. A palavra ou a sílaba forte tônica é o til, subtil. Então, é uma oxítona. Oxítona. Oxítona.
Só que oxítona terminada em L não se acentua. Qual é a regra da oxítona que a gente viu? A oxítona terminada em A, E, em. E os seus flexíveis, as, es e ens. Ou seja, não termina, apesar de ser oxítona, ele não terminação A, em E, nem ens. Termina em L, então não se acentua. Então essa aqui já não é. Siri. Aqui é a mesma questão, é uma oxítona, só que terminado o quê? Em I. A tonicidade, ou a sílaba forte, é aqui no I. Só que não se acentua uma oxítona terminada em I, só terminada em A, E, O, ENS, em, os flexíveis, né? Que é as, es, os e ens. Então também não se acentua. Então sobrou para a gente qual é o gabarito? Apesar de ser uma palavra pouco dita ou pouco conhecida. Ananás.